Que alegria estar com vocês novamente, gente. Meu nome é Tiago, sou pastor auxiliar da 8ª Igreja, do nosso pastor Jeremias. Se você nunca me viu, muito prazer. Se você já me viu, como eu tenho reconhecido aqui a maioria das pessoas, que bom revê-los. É uma alegria realmente muito grande estar aqui nos Jovens Adultos. Esse é o primeiro ano que eu não estou com os Jovens Adultos. Tão estranho. Toda vez que alguém fala dos Jovens Adultos, é como se estivesse falando do meu ministério, sabe? Pude caminhar por 3 anos, 3 ou 4? 4 anos. 4 anos com os Jovens Adultos. E foi uma bênção para a minha caminhada, foi uma bênção para o meu aprendizado, e tem sido uma bênção estar aqui com vocês e continuar, né? Porque os relacionamentos, eles começam aqui, mas não terminam aqui, né? Estou lá na 8ª Nova Lima, e eu queria deixar desde já o convite para vocês nos ajudarem lá na 8ª Nova Lima, para vocês irem lá. Nossa igreja é linda, mas ela é muito mais bonita quando tem gente dentro dela. Que ela é igreja de verdade, né? Senão é o templo que a gente chama igreja. Agora, quando vocês vão lá na 8ª Nova Lima e falam assim: ei, pastor, eu vim aqui visitar. Ah, que alegria que me dá. Eu já recebi a visita de vários de vocês, e eu agradeço todas as vezes que vocês vão lá encorajar o nosso ministério, e tem avançado para a honra e glória do nosso Senhor. Mas não tem avançado só lá, a gente tem ouvido tantas coisas boas, e só de ouvir tantas carinhas novas aqui, eu fico feliz, porque isso mostra aquilo que o Senhor nos falou, através ali da vida de Pedro, quando Jesus pergunta para os discípulos quem eles achavam quem ele era, e eles falam, alguns falam que o Senhor é João Batista, um profeta, Elias. Ele, não, quero saber o que vocês dizem, o que vocês acham que eu sou. E Pedro, cheio do Espírito Santo, fala que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, veio uma profecia de que, sobre essa verdade que Jesus é o Cristo, haveria uma igreja. E sobre essa verdade, essa igreja não seria abalada. E a verdade, ela continua e diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre essa verdade. E porta de inferno, gente, portal do inferno, não é um sinônimo de ataque, é um sinônimo de defesa. Isso significa que nós, como pela autoridade do nome de Jesus, não é pela nossa força, não é pela nossa autoridade, não é pela nossa conquista, mas por aquilo que Jesus Cristo conquistou, nós rompemos. Então não há pandemia, não há morte, como falamos em Romanos capítulo 8. Não há vida, não há nada mais que recua a igreja. Dá medo certas situações? Dá medo. Nos assusta certas circunstâncias? Claro que nos assusta. Esses números crescentes são assustadores. Mas é tão bom olhar para a Bíblia e ver que isso não vai segurar o avanço da igreja. Um amém aí, gente. Misericórdia, me ajuda e amém. Gente, se a igreja avança, só a vida avança. Amém. É a mesma verdade, é o mesmo Cristo. Significa que nem a pandemia tem poder para travar a sua vida. Não é sobre essa verdade que a igreja está plantada? Que a sua vida está plantada? Pois é. E eu quero falar um pouco sobre isso. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 103, no livro de Salmos, nós leremos o Salmo 103, um salmo escrito por Davi, homem de Deus, né? A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu queria que fosse conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Tão bom, né? Ter umas memórias assim. Davi é um homem que foi marcado por tantas coisas, mas o que mais marcou Davi, talvez as coisas que todo mundo mais fala de Davi, essa palavra. E não foi dita por ele, foi dita pelo próprio Deus. Vou falar um pouquinho sobre isso também. Vamos lá. Vamos ler o capítulo todo? Deixa eu ver a versão aqui. Então, vou ler essa versão que está no telão aí, que você pode acompanhar comigo. Diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os teus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece. E não conhecerá daí em diante o seu lugar, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que o guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis as suas vontades. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize minha alma ao Senhor. Oh Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque uma coisa é certa: quando abrimos a tua palavra, o Senhor fala conosco. E obrigado porque o Senhor não se afastou de nós. Pelo contrário, o Senhor afastou de nós as nossas transgressões. Obrigado por ser um Deus conosco, um Deus de perto, um Deus que nos levanta, um Deus que nos supre. Louvado seja o teu nome por essa palavra que exorta e acalma o nosso coração, que nos impulsiona a seguir da maneira correta, como o Senhor deseja. Em nome de Jesus, eu peço que todos os ouvintes, a começar de mim, que estou aqui falando a tua palavra, que o Senhor venha transformar o nosso coração. Que ao ler uma palavra dessa, ela encontre impacto na nossa mente, na nossa alma. Em nome de Jesus. Amém. Nunca se falamos tanto em treinamento de mente. Nos últimos 5 anos, as profissões elas têm mudado muito. Grandes pessoas mudaram de profissão para viver uma vida agora como coaching. Coaching nada mais é do que um especialista em comportamento profissional. E aí, foram discriminados e essas pessoas foram aprofundando em outras áreas comportamentais. Então, primariamente, essa mentalidade de coaching, ela vem inspirada de um termo de técnico. Assim como um técnico pega um atleta, ele não joga pelo atleta, mas ele tem poder de exprimir do atleta o melhor que o atleta pode dar, através de outros olhos, de um enxergar de um todo. Assim é o coaching para com aquele que está fazendo esse tipo de treinamento. E aí, nesses últimos 5 anos, você já deve ter ouvido, ou talvez esteja até cansado de ouvir, uma profissão que é interessantíssima. Se você já fez um coach, você vai ver que realmente te ajuda a enxergar muitos pontos que antigamente ou anteriormente estavam cegos aos seus olhos. Alguns coaches pedem para que pessoas que estão ligadas a você falem de você. Eu não sei se você já preencheu alguma listinha de algum amigo que está fazendo um coach. Eu recebo de vez em quando. Como líder, eles pedem assim, pega alguma fala de algum líder seu, do que ele pensa que você tem que melhorar, e aí você é confrontado com essas falhas. Eu não quero falar aqui sobre coaching. Coaching é importante,
Mas a gente sabe também que tudo, às vezes, viraliza demais e a qualidade cai demais. Mas nunca se falou tanto de uma terminologia agora dentro desse tipo de performance, que é o tal do mindset. Alguém já vai falar nisso? Levanta a mão, gente. Você precisa interagir, assim, no sentido que eu estou falando com máscaras. Falando seus olhos, assim. Aí você fala assim, sim, eu sei. Mindset é basicamente programação da mente. Aí, então, vamos falar que até 2019 estava em altíssima. Todo mundo animado com o mercado, planejar 2020, começamos 2020 bombando. Mercado de trabalho, treinando a mente. E aí vem uma notícia, vai fechar tudo. Tem uma doença que não está só no Brasil, está no mundo inteiro. Ela é um vírus altamente contagioso. E todo mundo que tinha grandes planos, grandes otimismos, grandes expectativas, grandes promessas, tiveram a sua mente desprogramada. Não sei o que fazer. O que eu faço com um positivismo? O que eu faço com uma energia guardada dentro da minha casa? O que eu faço com más notícias reais, com gente morrendo do meu lado? E é por isso que eu falo que existe uma sabedoria que ela caminha de forma milenar e ela está disponível para mim e para você. Se chama Palavra de Deus. Amém. O salmista, ele não está falando aqui de mindset. Ele não está falando de uma mudança de mente. Ele está falando aqui, se eu pudesse pegar essa terminologia emprestada, misturando com o português, que a gente gosta de fazer essas coisas, né? Eu gosto, pelo menos. Eu falaria que Davi está chamando a gente para ele mesmo, mas chegou aqui até vocês, então é para vocês. Uma alma set. Mudança de pensamento, não aqui, mas aqui dentro. Talvez, quando você acha que todas as suas mudanças de vida passam por uma mudança de mente apenas, você precisa se conhecer um pouco melhor. É muito mais profundo. Você quer ser transformado e mudado? Você precisa de um resgate. A Bíblia diz que só há um caminho para esse resgate. Jesus Cristo. Ele mesmo disse. Ele falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém encontrará razão para viver. Ninguém encontrará a felicidade. Pelo contrário, ele fala que aquele que me encontrar, encontrará a verdadeira paz. E não como o mundo dá. Então, o salmista, ele inicia o Salmo 103 com um paradigma textual. Porque dificilmente você escreve para você mesmo e depois você muda, né? Você aprendeu aí no português um pouquinho, que não é assim que você começa um texto, falando na primeira pessoa e depois mudando simplesmente ou abruptamente para a terceira pessoa. É o que acontece aqui nesse texto. Mas aqui você tem que imaginar agora Davi num quarto, o Davi num dilema, Davi numa angústia. E quem escreveu esse salmo, primeiramente, não é uma pessoa insegura. Quem escreveu esse salmo não é uma pessoa qualquer, é Davi. Vocês sabem os atributos de Davi. Davi era um rei. Nessa época, um rei poderoso. O que está acontecendo com Davi? Um homem que não precisava de impulsionamentos, porque as pessoas estavam impulsionando ele por si só, por todos os feitos que ele teve. Ele não tinha problema de insegurança, gente. É só você olhar para a história de Davi desde pequeno. Você acha que um homem seguro pula na frente de bestas como ursos e leões para defender a ovelha? Você acha que um homem seguro desafia um gigante pelo nome de Jesus Cristo? Esse cara não tinha insegurança. É só você ver a escola de Davi e os feitos de Davi. Então o problema dele aqui não era de autoestima, não era de insegurança, mas Davi tem um problema. E o problema de Davi é o meu problema, o problema de Davi é o seu problema, é um problema na alma, necessidade da alma, vazio da alma, aquilo que eu e você procuramos dia após dia. Eu falo que na cristandade, os maiores dilemas de ser cristão, é depois de você ter confessado Jesus como Senhor e Salvador, de você ter experimentado da verdadeira alegria, e toda a expectativa que é você caminhar com Jesus Cristo, e você logo em seguida se
se deparar com problemas que você não consegue superar, com ansiedades e com questões que te deixam duvidando da fé. Mas eu não sou crente, mas eu não creio, por que eu estou aqui? Igual a enceradeira, rodando e com medo. Se eu creio em Jesus Cristo, por que eu continuo fraco? E eu falo que isso é um dos maiores dilemas da fé. Um dos maiores questões que faz você, às vezes, coçar assim a cabeça. E eu quero te ajudar a resolver isso. Primeiramente, como Davi nos ensina no Salmo 103. E ele começa falando assim: minha alma, louve ao Senhor. Minha alma, bendiga ao Senhor, louve ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o nome santo de Deus. E ele fala de novo: minha alma, louve ao Senhor, minha alma. O que está acontecendo? Louve ao Senhor. E que você não se esqueça, minha alma, de nenhum só dos benefícios que Deus tem me dado, ou que Deus me entregou. E aí, depois de clamar a própria alma, você já falou sozinho? Eu falo sozinho de vez em quando. E, na verdade, eu queria te encorajar a falar mais sozinho. Primeiramente, através da oração. Muitas pessoas falam assim, não... gente, crente é um ser muito engraçado. Você vê os crentes no restaurante. Ele pega o prato, ainda mais agora com a máscara, né? Eu vou fazer o teatro aqui, ó. Olha o crente no restaurante. Ele serve, ele agradece com os olhos, obrigado, ele pega o pratinho, aí ele senta, né? Ele higieniza a mão, porque ele é crente. A máscara, todo crente organizado, né? Ele pega a máscara, põe assim bonitinho. Aí ele pega o garfo. Ele olha para o lado, olha para o outro. Ele fecha o olhinho e faz assim com a boca. Dá um sorrisinho e come. Identificou um crente fatal. Olha, eu quero te instigar, a te encorajar a você orar em voz alta. Não é na hora do almoço não, tá? Pode continuar orando em voz baixa na hora do almoço. Mas eu te encorajo a você exercitar falar com você mesmo. Normalmente você ora pedindo para Deus alguma coisa. Quando você ora sem colocar nos lábios, a oração sua é igual à sua mente. E se você é mulher, então, você sabe como é a sua mente. Senhor, abençoe, e aí começa. Nossa, mas eu não fiz aquele negócio, então abençoa aquele negócio. Nossa, eu esqueci a torneira ligada. Deus abençoa lá em casa a torneira que está ligada. E você começa, ó. E quando você vê, e aí eu falando agora, não sou eu que estou falando, estatisticamente falando, a nossa mente tem uma proporção mais de 8.000 vezes de processamento mais rápido que a fala. Ou seja, você ora catando cavaco. Nem termina uma frase, você já colocou outra coisa. Quando você ora em voz alta, sabe o que você está fazendo? Ministrando sobre a sua própria vida. Colocando ordem na sua mente, na sua fala e falando com Deus. Quantas vezes que eu estou orando em voz alta, eu começo a ouvir aquilo que eu estou falando com Deus, eu começo a ficar com vergonha. Como cansativo eu sou. Como eu não reconheço a Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós, sabia? Durante a oração. E ele vai intercedendo no seu coração. E várias vezes, não é uma vez, e talvez você até concorde comigo. Eu cheguei no final da oração falando assim, Deus, sabe aquilo que eu falei lá no início? Esquece. Eu quero é mais o Senhor mesmo. Eu estava num devaneio no início da oração. Não sei de nada, assim, é o Senhor que sabe de todas as coisas. E Davi, ele fala assim, para ele mesmo. Imagino Davi falando em voz alta, minha alma, louve ao Senhor, minha alma. Só fala isso aquele que está com a alma não louvando ao Senhor. Concorda comigo? E quantas vezes você não acorda com a sua alma não é bem dizendo, então seria maldizendo, obrigado. Maldizendo o Senhor? Blasfemando, é isso que você está falando? Quase. Já falei isso nos jovens adultos algumas vezes e queria te lembrar do que é a murmuração. Murmuração
é bruxaria. Bruxaria. O Brasil está assim, ó, uma cultura impregnada de zoação, de um humor negro com a baixa autoestima, com a maledicência. A gente ri dos nossos fracassos, mas a gente rumina fracassos. Nós reclamamos e falamos, não, só estou colocando para fora. E rimos no final para dar uma amenizada. Quem nunca mandou uma mensagem séria para alguém, colocou risozinho no final, né? Ou kkkk para dar uma amenizada. É tipo isso que a gente faz. A murmuração é você, em outras palavras, falando assim para Deus. Deus, do jeito que você está fazendo a minha vida, não está legal. Até aí tudo bem, porque você pode ter até suas vontades, né? Não concordar com as vontades de Deus. Mas o passo da murmuração, ele é além. Eu, no seu lugar, faria melhor. A murmuração é você sentando no trono de Deus. É você usurpando aquilo que não te pertence. Eu não estou falando que vida e situações de dificuldade que nós enfrentamos na nossa vida não sejam difíceis de ser vividas. Eu não sei, a Bíblia não nos ilustra o que estava acontecendo com a vida de Davi. Mas não deve ter sido fácil, porque ele vira para a alma dele e fala assim, minha alma, é hora de louvar o Senhor. Não está bom, mas minha alma luta, louve ao Senhor, bendiga ao Senhor. E ele vai criar um instrumento para fazer isso. Eu queria dar isso como uma lição nessa noite. Você, jovem adulto, você, mulher trabalhadora, mulher dona de casa, homem trabalhador, você que é noivo, casado, divorciado, viúvo, não importa. Você devia dizer assim, minha alma, é hora de mudar. É hora de louvar o Senhor. É hora de ser transformado e fazer com que a transformação opere mudança na nossa vida. Não é mudança de mente, é mudança de alma. Senhor, muda a minha vida. A sua manhã diferente. E aí, como que Davi, ele fala isso para ele mesmo? Ele fala, quem é Deus? A gente tem uma escritora famosa, psicóloga, chama Carol Dweck. Ela é uma das defensoras desse mindset. Escreveu muito sobre isso. E ela, em resumo, tá, gente, né, as palavras dela mesma, eu mesmo fiz um resumo. Ela fala que, assim, isso significa você treinar a sua mente para você obter os melhores resultados pessoais e profissionais. Eu queria pegar emprestado essa terminologia para você ter uma caminhada com Deus. Porque foi isso que Ele chamou você para fazer. Não é isso que Ele fez com Adão e Eva? Ele não caminhava no jardim todos os dias. Se você abrir a sua Bíblia depois, em Miqueias, você vai ver que Ele falou que é bom, que é agradável, que você ame a justiça, que você pratique a misericórdia e ande humildemente com Deus. Então há uma prática, há uma comunhão, há um relacionamento entre você e Deus. Em João 17, na oração profética, Jesus ora por você e Ele clama a Deus que você seja um com Ele, assim como Ele é com Deus. Uma caminhada de um relacionamento, assim como a Trindade se correlaciona, caminha junto, de forma indivisível. Você é chamado, a partir do momento que você confessa Jesus Cristo como Senhor da sua vida, a você caminhar, a viver esse relacionamento. E esse relacionamento é um relacionamento de conhecimento. E um conhecimento de um Deus infinito, ele não termina. Então você precisa conhecer a Deus o tempo inteiro. Você precisa mudar a forma sua de viver para uma nova forma de viver. Foi isso que Paulo falou, né? Deixando para trás o modelo antigo, agora vivendo um novo modelo, porque tudo se fez novo. E como você vai viver esse novo modelo? E aí, trazendo respostas daquela introdução que eu fiz, é porque nós queremos viver felizes, satisfeitos no antigo modelo. E não estamos assim abertos, e não estamos enxergando, a sua alma não está enxergando com os olhos da fé. Quem é Deus na sua vida, quem é Deus na sua caminhada e o que Ele fez para você. E Davi, a fim de instrumentar, de argumentar para que você não tenha, que você é espertão, você justifica.
Já viu que quando você vai julgar alguém que fez alguma coisa contra você, você fala, você viu o que ele fez comigo? Não é assim que a gente faz? Olha o que ele fez, olha o que ela fez comigo. Mas quando alguém vem reclamar com você de algo que você fez, sabe o que você responde? Não foi minha intenção. A gente não aceita ser julgado pelo que nós fazemos, nós queremos ser julgados pela nossa intenção. Não era nossa intenção machucar. Não tinha intenção de ter falado assim com você. Mas na hora que nós, com outras pessoas, a gente quer os atos, o que ela fez. Não importa a intenção, você me machucou. Agora, quando nós fazemos, você não era intenção. Você se engana. A nossa alma, nesse aspecto, ela é enganosa. E por isso que você precisa saber quem você é. Se eu pudesse dar uma lição para você nessa noite, para você levar para sua casa, é o que a Bíblia disse. Maldito o homem que confia no homem. Vou mais. Maldito o homem que confia em si mesmo. Você não é confiável. Você pode falar assim, eu não sou confiável? Você tem coragem de falar assim, eu não sou confiável? Vai, coragem. Obrigado por avisar. Não, mas é verdade, não somos confiáveis. Por melhor que seja a nossa intenção, falharemos. Machucaremos pessoas que mais amamos. Enganaremos. E faremos isso com nós mesmos. Se você desconhecer a sua origem, se você desconhecer qual é o pecado que está impregnado na sua alma, você desprezará quem é Deus e os efeitos que Deus fez através dessa transformação. Se você desprezar quem você é, na sua origem, você vai tentar caminhar sozinho. Você vai tentar buscar a felicidade da sua maneira e você vai deixar que a sua alma pragueje, murmure, conteste a divindade. E aí Davi vem e fala assim, é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele que enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a águia. Quem faz isso na sua vida não é você levantar mais cedo, não é você treinar sua mente, não é você ser um trabalhador, é Deus, é Ele que sustenta, é Ele que da cova redime, é Ele que te libertou da morte eterna. Você tem motivos para agradecer todos os dias, por algo que você nunca conseguiria fazer, e Ele fez por você. Você não tem desculpas. Qualquer pessoa nesse salão, qualquer pessoa desse planeta, ao apresentar a Deus em um balanço de justiça, é considerado o culpado e devedor de Deus. Deus sempre nos dá muito mais do que precisamos. E você precisa se lembrar de quem você é, para que você não chegue ou não construa na sua vida um altar que só a única pessoa que senta nele é você. A única pessoa que sonha na sua vida é você. Ninguém do seu lado pode sonhar para você. Ninguém pode liderar a sua vida. Tanto o machismo quanto o feminismo, todos os dois ismos, querem pessoas sentadas numa cadeira definindo o rumo da sua vida. É por isso que é tão difícil ser servo do Senhor Altíssimo. Porque a gente tem que abrir mão e falar assim, eu não sou confiável, eu preciso de liderança na minha vida. Por isso que é tão difícil se casar e se manter casado. Por quê? É isso que a Bíblia manda para o homem fazer para a mulher e a mulher fazer para o homem. Através da simbologia do casamento, um está falando para o outro assim, dirige a minha vida. E o que a gente escuta no mundo é o contrário, não é? Não é isso? A gente pode fazer pelo menos assim para eu saber que vocês estão escutando? Obrigado. Não é isso que a gente escuta, da nossa independência? Eu ouso falar que independência para crente é morte. Morte. Você precisa se cravar, se ligar todos os dias no Senhor, naquele que provê tudo. É Ele que cura todas as suas enfermidades. E ele continua no versículo 6. O Senhor faz justiça e julga os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos ao filho de Israel. Ele é compassivo, ele é bondoso, tardio em irar-se, rico em bondade, não te repreende perpetuamente, não conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados,
nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós nossas transgressões, como um pai que compadece de um filho. Assim é o Senhor, e Ele compadece dos que o temem. Os argumentos de Davi são argumentos para deixar a gente com máscara, assim, boca calada. Existe eu gosto disso. Deus, Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus que não repreende perpetuamente, mas tem uma condição aqui. Vocês viram qual que é a condição? Para aqueles que o temem. Para aqueles que o obedecem. Temor e obediência caminham junto, não é isso que a Bíblia diz? O temor do Senhor é o princípio do saber. A sabedoria verdadeira está em conhecer quem é Deus e obedecer a Ele. O homem mais sábio que o mundo já viu é um tolo por não obedecer à vontade de Deus, porque a verdadeira sabedoria flui do trono de Deus. O que está acontecendo com a gente? Estamos vivendo, sim, agitados, com a mente ocupada demais, preocupados, porque estamos esquecendo quem é Deus. E por esquecer quem é Deus, paramos de temer quem é Deus. E um dos maiores prejuízos do cristianismo falso, Mateus citou algumas características do cristianismo falso aqui, é de te mostrar uma faceta de Deus. E a falta de temor a Deus, e não tenho medo de falar medo, tá? A falta de medo de Deus faz com que você ande com medo do mundo. É tristeza. Isso é como se Deus te libertasse e você clamasse por prisão. Versículo 14, você está com sua Bíblia aberta, você vai ler. Ele diz assim: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabes que somos pó. Sabe quem é você? Um pó. Sabe o que o mundo diz quem é você? Você é um vitorioso, você pode tudo. Sabe o que Deus diz que você é? Um pó. Mas foi do pó, e através dele é que Ele te redime. Eu amo ler os 10 mandamentos. E logo no segundo mandamento está escrito lá: e quem adorar imagens, né, que está falando, não fará diante de ti imagens ou escultura. E ele lança uma maldição. Sabe quem amaldiçoa, gente? Não é o diabo, não, é Deus. E ele fala que até a terceira geração seria amaldiçoado daqueles que desobedecerem. Mas aqueles que obedecem, quantas gerações vocês lembram? 1000. Esse é o nosso Deus. Um Deus de mão pesada, um Deus que te trata como filho. Mas é um Deus com amor e misericórdia. Ele não te trata segundo a sua iniquidade. Você tinha que se alegrar com essa palavra. Ele não te trata segundo as suas iniquidades. É Ele que perdoa todas elas. Você pode olhar para trás, a sua vida pode ter sido uma bagunça até o dia de hoje. Não importa o que você fez, quem você traiu, quem você sujou, o que você fez, o que você foi omisso, quantas vezes você deixou de falar do amor de Deus. Não importa. Se você agora temer ao Senhor, você tem um encontro com um Pai. Oh, minha alma. Está na hora de reencontrar as bondades do Senhor. Oh, minha alma. E ele termina falando que os nossos dias são como a relva. E eu lembro, nessa hora de Mateus 6,33, quando Jesus, ali no final do Sermão do Monte, fala para a gente não andar ansioso por coisa alguma. Deus está cuidando de todas as coisas. Mas a gente é um pó. Mas o nosso Deus não é um pó. Quando Paulo fala que somos mais do que vencedores,
não é porque o que nós fazemos, é porque quem Jesus Cristo é e o que Ele faz. Você encontra a sua verdadeira identidade, não é em você mesmo, não é no seu signo, não é no seu trabalho, não é no que você faz. A sua verdadeira identidade está em Jesus Cristo. É nele que você é redimido, é nele que você é reconstruído, é nele que os seus sonhos, é nele que nova vida acontece. É só você ler sua Bíblia e você vê que os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões, coisas que eram incompatíveis para aquela época. Não existe final de carreira para Deus. Olha para a vida de Abraão, olha para a vida de Moisés. É porque em Cristo somos mais que vencedores, porque Ele vence, Ele vai além, Ele abre portas que ninguém pode fechar. Está na hora da gente falar com a nossa alma quem é Deus e quem nós somos. Se eu sou pó, tudo bem. Mas você precisa conhecer o tamanho do meu Deus. Minha alma, olha o tamanho do meu Deus. Minha alma, olha o que Deus fez por mim. Minha alma, está na hora de agradecer, minha alma. Está na hora de jubilar, minha alma. As notícias são ruins, mas isso é o mundo. O meu Deus é maior do que o mundo. O meu Deus, do Oriente ao Ocidente, tem um amor gigante por mim. Esse é o meu Deus. A sua manhã tem que começar com louvor ao Senhor. Os seus dias têm que começar com louvor, dizendo: minha alma, está na hora de louvar. Minha alma, está na hora de bendizer aquele que fez todas as coisas. Amém. É uma luta, é uma batalha. Mas em Cristo seremos mais do que vencedores. E aí você fala: minha alma, é nesse Cristo que eu vou caminhar. É nessa verdade. Desliga sua TV, desliga seu WhatsApp, desliga as notícias. E vai ler as notícias do futuro. As notícias que mudam realmente e transformam a vida. Que você vai viver diferente. Vai viver com sabedoria. Porque se uma má notícia tem poder de te mudar, eu quero que você lembre da boa notícia. Amém. Jesus Cristo morreu por você. Ele perdoa os seus pecados. Ele vai voltar. E você tem um lugar guardado por Ele. Um novo nome, um novo caráter, uma nova história em Jesus Cristo. Para cada má notícia que nós recebemos todos os dias, para cada tristeza, para cada porta fechada, nós temos um Deus de esperança, nós temos um Deus de bondade, nós temos um Deus de amor, nós temos um Deus de recomeço. Não tem batalha. Estão derrotados. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Jovens adultos, bendigam ao Senhor. Eu queria deixar com vocês 3 rápidas práticas para vocês praticarem durante essa semana, nesses últimos dias do mês. Porque eu creio no poder do meu Deus de transformar histórias, vidas, propósitos e alma. E a primeira delas é que o louvor é o caminho para uma vida de gratidão. O louvor é o caminho para uma vida de gratidão. Ninguém, se eu perguntar, você se considera uma pessoa ingrata? Uma vez eu fiz isso de brincadeira numa roda, eu perguntei, ninguém falou que se achava ingrato. Ninguém se enxerga dessa maneira. Até você levantar nessa manhã e falar: nossa, que tempo! Nossa, olha, nossa, não firma, nossa, que calor. Ingratidão está presente, primeiramente, na nossa cultura, e segundamente, numa prática que você está criando dentro da sua casa. Quem mora sozinho aqui, que não convive com ninguém, pelo menos 3 dias da semana, são poucas pessoas. Os desafios talvez sejam maiores conosco. Mas você que tem, então, ou compartilha uma casa, ou com alguém, ou com um amigo, ou com um cônjuge, não importa. Você tem um desafio de ser um receptor de louvor. Quem mora sozinho, você tem o mesmo desafio de ser um receptor e um propagador do louvor de Deus. Primeira palavra que vai sair do seu lábio, quando você acordar, não vai ser fácil. Se começou na mente, você coloca nos lábios para envergonhar sua mente, para envergonhar a sua alma pecadora. Você vai falar assim: Senhor, obrigado por esse dia que o Senhor me deu. Lembre de Salmo 103. Obrigado, Senhor,
e que todo o meu ser comece a louvar, que toda a minha semana seja para o teu louvor. Como Paulo diz, tudo que vai fazer, faça para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, tudo que façais, faça para a glória de Deus. É só que você vai falar isso para você mesmo. Ei, Tiago, meu caso, esse dia do Senhor, você vai louvar o Senhor. Esse dia o Senhor olha para a janela e acha um benefício. E aí você vai ver que você tem luz. Não é a luz que você quer, mas tem luz. Você, obrigado, Senhor, porque não estamos em trevas. Você pode encher o pulmão e falar, obrigado, Senhor, porque eu estou respirando. Ah, mas minha família tem alguém internado. Obrigado, Senhor, porque tem médico. Amém. Olha, um irmão da nossa igreja, Mateus, conhece, ele alguns anos, há praticamente 3 anos e meio atrás, ele sofreu um acidente, um grave acidente de moto, e ele ficou paraplégico. Numa hora que ele começou a servir a Deus de forma mais intensa lá na igreja. Ele assumiu uma colaboradoria lá na igreja e começou, ele era muito cuidadoso, ele levava bis na porta, sabe aquela pessoa que estava super empolgada, e ele era uma pessoa agitada, e ele fica paraplégico. E eu fui uma das primeiras pessoas a verem ele saindo da ambulância, e ele falou assim, pastor, eu não estou sentindo minha perna, pastor. Angústia, medo, e já ele no hospital, sabendo das notícias, que ele não voltaria a andar, ele falou assim, pastor, eu esqueci de agradecer a Deus todas as vezes que eu me levantava sozinho para ir ao banheiro. Eu deixei de agradecer a Deus. Deus não fez isso para que ele reconhecesse, gente, cuidado com a teologia ruim. Isso não tem nada a ver, essa é a história dele. E eu não gosto de ficar colocando história ruim para ficar comparando com a sua vida. Aí, graças a Deus que eu tenho a perna, né? Não. Mas Deus nos dá oportunidades todos os dias de agradecimento que você tem sido omisso. E você podia começar a ser detalhista. Porque o nosso Deus é um Deus de detalhes. Comece a louvar o Senhor com detalhes. O louvor é o caminho para uma vida de gratidão. O segundo é o louvor, é o combustível para a fé. Você não louva pelo que você recebeu, você não louva pelo aquilo que você receberá, mas você louva por quem Deus é e o que Ele fez. Ele fará, mas Ele já fez uma obra que é envergonhante para a gente. Assim. Ele não te tratou com justiça. Você sabia que Deus não te tratou com justiça, né? Alguém se fez justiça no seu lugar. Você era condenado. O único lugar que eu iria sozinho, gente, é para o inferno. E por melhor que você acha que sejam as suas intenções, o único lugar que você vai sozinho é para o inferno. Você só vai para uma nova terra prometida pelo intermédio de uma vida perfeita, que foi a vida de Jesus Cristo. E Ele te fez isso como um presente. Mas Deus, e em Isaías 53 diz, agradou moer, porque é um Deus de justiça, que ama a justiça, e a justiça foi feita em Jesus Cristo. Então somos constrangidos, e por isso que há um certo ar de tristeza nascer do Senhor, e há um ar de alegria nascer do Senhor. Porque a ceia do Senhor mostra que Jesus foi crucificado por causa da nossa culpa. Mas a alegria nascer do Senhor, porque Ele foi ressurreto pelo poder de Deus, e o sangue dele nos deu vida juntamente com Ele. Apesar da morte, Ele ressuscitou, a morte não o segurou, e Ele nos dá agora vida compartilhada. É alegria, mas a gente tem que fazer as nossas reflexões. E essas reflexões, elas passam por esse louvor que dá combustível para a fé. O que Ele nos fez foi, Ele nos redimiu da cova e nos levou para a vida. Você estava morto nos seus pecados e delitos, agora Ele te deu vida para que você pudesse viver de forma abundante para Ele. Amém. Deus não te chamou para viver o seu sonho. Amém. Você vai acabar? Não. Falou amém no microfone? Ele te chamou para viver agora a vida que Ele te deu. Não é a sua, é a nova, não é? Nova vida. E essa nova vida, ela é feita através de louvor. E eu lembro que um dos primeiros testemunhos sobre cura que eu escutei foi da minha mãe contando sobre a minha vida. Eu era muito pequeno, eu tinha um problema nas minhas unhas. Ela falou que assim, era perto dos 2 anos de idade. A minha unha ela nascia toda ondulada, não sei o nome da doença, mas ela tinha uma espécie de doença de pele que a minha mão ficava extremamente ressecada na ponta dos dedos. A minha unha nascia toda danificada e ela tinha que ficar passando pomada na ponta dos dedos
porque ela chegava a minar sangue de tanto rachado que dava nas pontinhas. Só que é uma criança que pega no chão. Então, direto eu ia para minha mãe, eu não lembro disso, ela que me fala, com as mãos cheias de minando sanguinho assim. E minha mãe não sabia mais o que fazer. Ela ia no médico, ela passava essa pomada, era um pote de pomada caro, e ela já estava no segundo pote e orando, Deus cura o Tiago. E ela me contou essa história e eu fiquei assim, né, pequeno, escutando essa história. E aí, mamãe, o que aconteceu? Porque eu sabia que minha unha era boa. E ela falou que chegou um dia de chorando, passando a pomadinha nas minhas mãos. O Espírito Santo falou no coração dela, está na hora de louvar. Minha mãe chorava de forma digna, estava sofrendo. O filho amado dela estava doendo. Mas Deus chamou ela para um ambiente da fé. Está na hora de agradecer ao Senhor. Ela começou a agradecer a minha vida. Agradecer o que Deus estava fazendo através daquela pomada, pelo tempo de alívio que a pomada dava. Começou a louvar o Senhor. E o que aconteceu é que a unha começou a cair. Ela se assustou. Mas quando a unha, que era toda ondulada, ela caiu, embaixo tinha uma unha lisinha, perfeitinha. A cura chegou. Entenda, não é um mantra. É igual os dízimos e ofertas, não é porque você vai trazer aqui que sua vida será abençoada, mas há um ambiente de bênção quando você confia e quando você louva o Senhor. Você quer vivenciar um novo período na sua vida, você precisa trazer o louvor para a sua vida. Você vai ver que você vai caminhar nos ambientes da fé. E o ambiente da fé é o ambiente que Deus nos chamou. Paulo nos falou para a gente viver pensando nas coisas lá do alto. Quanto mais tempo você pensa nas coisas de Deus, menos você se preocupa aqui na terra. E melhor você vive aqui, porque Deus te chamou para você ser um cidadão não dessa terra, mas dos céus. E por último, encerrando, o louvor ele cria um ambiente de alegria. Se Deus não te chamou para você viver para você, e sim para você viver para Ele, Ele te chamou para você ser o sal que o Mateus falou. Sal que salga, luz que ilumina, perfume, aroma agradável. Não é isso atributos que a Bíblia diz? Homem de sabedoria, mulher de sabedoria. Aí você entra em casamento, você entra em relacionamento de pais e filhos, é a mesma ordenança para sermos edificadores e não destruidores. Aí você vai para Tiago e vê que uma palavra é capaz de incendiar, de destruir, de mudar, assim como um leme pequeno que seja capaz de mudar a direção de um barco, assim é a palavra, a língua maldita. Da mesma maneira, a língua que abençoa, a palavra que abençoa tem um poder de transformar. E se você está vivendo num ambiente que você até chama de pesado, vai no trabalho, no ambiente de trabalho está tudo pesado, você precisa inaugurar a prática do louvor. A prática do ambiente que é mudado pelo louvor. E aí é a hora que você se destaca como cristão. Porque você tem vergonha, muitas vezes, de louvar o Senhor. Você tem vergonha de se alegrar no Senhor. Você tem vergonha de falar quem é o Deus da sua salvação, da sua libertação. E aí um colega de trabalho ou alguém da sua família reclama de alguma doença. Fala que está com dor de cabeça. Você é capaz de abrir sua mochila, pegar uma Novalgina, ou pegar um Dorflex, ou seja, qual tipo de medicamento que você gosta, e oferecer para essa pessoa, mas você não tem coragem de falar assim, eu posso orar por você? Porque você se envergonha da salvação e do que Deus é capaz de fazer através de você. Olha, você quer mudar o ambiente? Começa a louvar o Senhor e começa a andar como alguém que louva o Senhor. Sabe como que é alguém que louva o Senhor? Alguém que não tem medo. Lá na sua casa, antes, gente, se vocês entendem, vocês vão tomar medicamento, pelo amor de Deus, tome, vai no médico, sou a favor disso tudo. Mas antes de fazer isso, você tem que orar. Antes, ore com quem está do seu lado. Ministre sobre essa vida, seja um profetizador de coisa boa, gente. A Isabela, como você sabe, minha esposa, acabou de ter a nossa filha Catarina, linda. Você não sabe, gente, como que a gente é ruim. É ruim. O povo, para brincar ou para falar, só assola. Tem que mudar as práticas. De gente da igreja, a gente quase não escuta uma palavra boa. É assim, bem-vindo ao meu mundo. Você nunca mais vai dormir. Não tem uma palavra boa. Seja uma pessoa de palavra boa. Você chega para uma pessoa que está passando dificuldade, você fala assim, que Jesus seja com você, eu posso orar por você.
O que eu posso fazer pela sua vida? Se alguém está passando uma situação, em vez de você contar a sua situação que é ruim ou pior, você fala assim, eu quero te servir, eu quero orar por você para que Deus possa aliviar o seu fardo. Mudança. Aqui a gente, no Brasil, é a competição de quem está pior. A pessoa vem e fala assim, nossa, eu estou mal. Você não viu como eu estou mal. Você não deixa a pessoa se sentir mal sozinha. Você quer mostrar para ela que você também não está bem. Então, quando você escutar alguém falando assim, gente, eu não estou muito bem hoje, eu estou indisposto, ora por ela. Você pode estar vomitando, acabar de vomitar. Não importa. Está na hora de você ser transformada através do louvor e transformar vidas através do louvor. Foi para isso que Deus te chamou. Para ser um transformador de vidas. E eu quero encerrar contando uma experiência que eu tive quando eu ainda era adolescente. Existia um programa de missões chamado Kids Kids. Alguém já ouviu falar em Kids Kids? Jovens com Missão, era da Jocum, e era muito forte o período de férias. Ainda eles fazem, mas na minha época era um fenômeno, assim, tinha praticamente em todos os estados do Brasil um impacto evangelístico com centenas de crianças e adolescentes. E eu era pequeno, era minha segunda campanha, tinha ido a primeira campanha no Rio Grande do Sul e agora eu estava em Porto Seguro, na Bahia. E a campanha estava uma campanha bem pesada, entenda-se pesada, assim, falta de oportunidade para a gente cantar nos lugares, não tinha muito aonde. E o principal lugar que a gente tinha as apresentações era uma passarela em Porto Seguro, que eu espero que vocês não conheçam tão bem, chama Passarela do Álcool. E a Passarela do Álcool, gente, é um lugar onde tem a vida de Porto Seguro noturna acontece. Tem várias barracas, várias barraquinhas vendendo bebidas alcoólicas com nomes muito abençoados, sabe assim, Capeta, Beuzebu, não estou brincando, tá? O nome das bebidas. Uns negócios desse tipo. E a gente foi fazer uma apresentação lá. Puxamos um ponto de energia, colocamos a caixinha, e o Kids Kids era coreografia, não era dança, não. A gente falava de Jesus através de interpretações mescladas de Libra, né? E cantava ao mesmo tempo. E a gente começou a apresentação, normalmente umas 4, 5 músicas. Gente, ninguém estava nem aí para a gente. Aquele monte de gente passando na frente, eles só olhavam assim. Do nosso lado tinha uma roda de capoeira. E a roda de capoeira, gente, os caras davam mortal. Rodavam o pé. Os caras maior que o Mateus aqui, rodando, dando gilete. E o pessoal, Paranauê, e aquela roda gigante, o povo tirando foto, e a gente do ladinho lá, brilha em mim, tá. E aí, estamos lá cantando, né, com o coraçãozinho pro Senhor, e as pessoas passando, e, gente, não estou brincando, umas 3 pessoas só paravam para ver a gente estava lá, né, fazendo para Jesus Cristo. E aí, a mulher que estava atrás da gente, uma barraquinha, era de uma mulher que lia mãos e vivia com adivinhações. E ela estava muito incomodada, porque a gente estava na porta dela, e ela diz ela que a gente estava atrapalhando o comércio dela. E ela começou a esbravejar, a gente era criança, todo mundo com medo, e o brilho em mim começou a ficar assim, a gente um pouco assustado. E a nossa líder, cheia do Espírito Santo, continuava falando, louve. E a gente fazendo, e essa mulher literalmente estava rodando a baiana. E ela rodava, e a gente começou a ficar assim, não fazer, ela guarda a posição e louve ao Senhor, louve ao Senhor. A gente começou a louvar o Senhor, e naquela mesma hora que a mulher falou, vocês vão ver, ela entra para dentro da barraca dela, e o som estraga. A gente assustou, cara. A sensação é de perder a batalha. E a gente parou, e a nossa líder falou, não para, louve ao Senhor. E a gente começou a cantar. Não tinha mais música de som, mas tinham crianças e adolescentes cantando ao Senhor. Enquanto a gente cantava ao Senhor, a gente começou a se emocionar. Aquela rodinha que estava todo mundo olhando para a roda de capoeira, todo mundo falou, o que é aquilo que está acontecendo? As pessoas não sabiam explicar o que estava acontecendo, mas elas olhavam para a gente, elas começavam a chorar, e a gente chorava de volta, e a gente cantava cada vez mais alto, louvando ao Senhor. Enquanto a gente louvou, Deus entregou para a gente um resultado de evangelismo que nenhum outro dia nós tínhamos tido, com todo o aparato de som, porque há um ambiente de louvor ao Senhor milagroso. Então, eu não sei o que você está passando na sua vida. Louve ao Senhor
está sofrendo, louve ao Senhor. Não importa quais são as más notícias, continua louvando ao Senhor. Desligou o som, louve ao Senhor. Naquele dia, no sábado seguinte, era uma sexta-feira, à noite, a gente fez um convite para que haveria um culto numa igreja batista que abriu a porta para a gente. Não cabiam pessoas dentro daquela igreja, porque o louvor continua libertando cativos. E se você se sente assim hoje, com o coração apertado, angustiado, com medo, eu quero te convidar a falar o que Davi falou para ele mesmo. Fale para você hoje: minha alma, louve ao Senhor.